Agora com a informação gráfica, com a imagem da página do Facebook de Bruno de Carvalho, com as tais críticas muito fortes em relação à atitude da equipa. Uma equipa com atitude, mas com uma defesa que não esteve concentrada. Coates e Matia a fazerem o que os avançados do Atlético não conseguiam e o 2-0 a surgir sem nada terem feito para isso, a não ser, e não é pouco, marcarem. Gelson, aos 32 minutos, isolado frente ao Black, em vez de fuzilar para a esquerda, tenta colocar em jeito, mas sem força, para o lado direito, perdendo um golo que já quase se gritava. E diz ainda, escreve ainda Bruno de Carvalho, de 11, em vez de 22 como queria, fomos 9, muitas vezes. E isso paga-se caro. Fábio Coentrão e Bas Dost não quiseram jogar em Alvalade, com faltas para amarelo que nunca poderiam ter feito. São, obviamente, críticas que vão motivar reações, desde logo o comentário dos nossos especialistas RTP aqui em estúdio, o Hélder Postiga, o Rui Malheiro e Bruno Prata. Bruno, boa noite. É verdade que já lemos e que já ouvimos críticas muito duras de Bruno de Carvalho ao plantel do Sporting, à forma como a equipa joga. Estou a lembrar-me, por exemplo, na temporada passada em Chaves. Mas nunca terá ido tão longe como hoje, em que aponta mesmo o dedo a vários jogadores. Boa noite para todos, antes de mais. Sim, é possível que sim. Eu não estou totalmente seguro, porque quando daquele episódio em Chaves, e creio que posteriormente também no frente ao Belenenses, na última jornada do campeonato, também houve episódios em que o presidente do Sporting mostrou que pode, ele próprio, sendo o presidente, ser um fator de instabilidade e um foco de problemas. Já não bastava para o Sporting o resultado negativo, um resultado que, não sendo impossível de recuperar, é um resultado que compromete um pouco. Bruno de Carvalho vai mais uma vez reagir como um adepto. É algo que o distingue, de facto. Não tem a estabilidade emocional para perceber que no momento destes os jogadores precisam de serem acarinhados e de alguma forma contribuir para a sua recuperação psicológica. Os jogadores sabem, principalmente aqueles que tiveram erros graves hoje, que falharam, e é absolutamente inadmissível, na minha opinião, que o líder do clube acabe por os vergastar de forma quase selvagem. Não fico surpreendido, porque não é uma situação absolutamente nova. Tu achas que é talvez a mais grave? É possível que sim. Eu perguntava-te se entendias que seria. É possível que sim, mas nós também não sabemos tudo o que se passou em Chaves e tudo o que se passou a quando do confronto com o Belenenses. É um presidente completamente instável, que não se consegue autocontrolar, que utiliza o Facebook e as novas tecnologias da pior maneira, na minha opinião. Eu esta semana, curiosamente, já tinha dito que o Sporting é, por culpa do seu presidente, talvez o clube mais ruidoso do planeta, e é absolutamente inadmissível que um líder que precisa de inspirar acabe, na maior parte das vezes, por ajudar a deprimir a equipa. Isto pode mesmo deprimir a equipa, Hélder, e pode colocar os jogadores e o presidente de lados diferentes da barricada. Isto vai promover a desunião na equipa do Sporting, na tua opinião? Ou pode promover a desunião? Boa noite lá para casa. Seguramente. Acho que os jogadores visados seguramente não estarão contentes com as palavras ditas pelo seu presidente. É um ataque ao profissionalismo até dos próprios jogadores. Estas palavras a serem ditas devem ser ditas dentro de portas. Acho que não é necessário tornar público a sua insatisfação. Acho que todos os sportinguistas estão tristes com o desempenho, se calhar, individual de alguns jogadores, mas não são palavras a serem ditas ou a serem escritas pelo líder do clube. São palavras duras, graves, e, como eu disse, atacam o profissionalismo dos jogadores, porque refere nomes, não está a falar de uma forma geral, está a definir nomes, a atingir alvos, e isso é muito grave, porque de facto, nós, quando entramos num momento decisivo da época do Sporting, que ainda tem competições, tem a Taça de Portugal, ainda tem uma oportunidade de estar na Liga Europa e competir, assegurar pelo menos o terceiro lugar da Liga Portuguesa, quando vamos ter este foco de instabilidade outra vez novamente proporcionado pelo Presidente, e seguramente, agora imagine-se o ambiente destes próprios jogadores que estão visados perante o Presidente. É uma pergunta que eu faço, se é um ambiente que ele próprio disse que os comentadores são
um foco tóxico do futebol português quando ele traz estas palavras tóxicas para dentro do seu próprio clube. Acho que são palavras duras e acho que não fica bem ao líder de um clube com a dimensão do Sporting. Foi longe demais, Bruno de Carvalho. Rui, boa noite. Boa noite. Foi claramente longe demais e acho que é caso para dizer que marcou um autogolo, claramente. Acho que não faz sentido. Primeiro, e já tinha aqui salientado isso, eu creio que a utilização excessiva das redes sociais, que é o caso, como acontece no caso do Presidente do Sporting, nunca é boa, nunca vai trazer nada de positivo e isso confirma. O Bruno tocou num aspecto que eu acho que é o aspecto crucial. O Presidente nunca pode agir como adepto, independentemente de sofrer, de sentir, de pensar aquilo que escreveu. Agora, não pode escrever aquilo. E se tinha alguma crítica a fazer, devia aguardar para dentro do balneário e falar com os jogadores diretamente e não através das redes sociais. Ainda assim, e tal como o Bruno salientou, parece-me que hoje era muito mais importante, tanto para Bruno de Carvalho como para Jorge Jesus, com os desafios todos que ainda estão em jogo esta temporada, ter uma atitude mais pedagógica e mais de apoio aos jogadores, que é aquilo que eles precisavam, e muito sinceramente a exibição do Sporting hoje não é o desastre que o post de Bruno de Carvalho passa, assim, muito sinceramente. Era um jogo do grau de dificuldade elevado, claro, houve não erros estamos a falar de uma equipa qualquer, não é? Exatamente, houve erros individuais, é verdade, mas a exibição do Sporting não é de modo nenhum negativa quando consegue jogar num estádio dificílimo contra uma equipa extremamente difícil, de longe a melhor equipa desta competição, e sai daquele estádio com 58% de posse de bola, consegue chegar às zonas de finalização, tem 10 remates, 2 enquadrados, é pouco realmente, mas tem 10 remates, tem 58% de posse de bola, por isso eu creio que reduzir isto a erros individuais, a situações de finalização, que se o jogador pode chutar para a esquerda ou para a direita, Bruno de Carvalho provavelmente conseguiria ficar isolado em frente ao guarda-redes do Atlético de Madrid. A sério, isto não faz sentido. E depois, ainda por cima, as críticas são dirigidas a alguns dos jogadores mais influentes da época do Sporting. Coates, Matias, Gelson, Fábio Coentrão, Bas Dost, não é? Sem dúvida nenhuma. A questão dos cartões amarelos, eu creio que nem sequer merece discussão, nomeadamente o do Fábio, acho que é um cartão amarelo normal, faz parte da luta. O do Bas Dost é completamente despropositado, mas não acredito minimamente que o jogador não tenha querido jogar o jogo da segunda mão. Estava desesperado com o resultado, queria outro tipo de resultado e teve uma entrada mais dura sobre o adversário. Parece-me tão simples quanto isso. Agora, em relação ao Coates e em relação ao Matias, o Coates realmente tem uma exibição muito desinspirada, mas isto não é assunto para o presidente do Sporting, ou mesmo para o treinador do Sporting, vir para a praça pública queimar o jogador. Não. Se tem alguma coisa a dizer a Coates, diz-lhe cara a cara, olhos nos olhos, que é assim que se tem que tratar esse tipo de coisas e não trazer isto cá. E tu utilizaste até a expressão que isto terá sido um dos maiores ataques, e eu não tenho memória, aliás, porque os presidentes não utilizam o Facebook para mandar este tipo de mensagens. Se têm alguma coisa a dizer, dizem cara a cara com o grupo de trabalho, porque é assim que resolve. Este tipo de coisas não vai favorecer absolutamente nada o Sporting, não vai favorecer absolutamente nada o grupo de trabalho do Sporting, mesmo os adeptos do Sporting, se quisermos, porque o presidente do Sporting pode ser o maior adepto do Sporting, ninguém diz que não, mas não pode agir como tal, tem que agir de forma sensata e passar uma mensagem, quer para os adeptos, quer para os jogadores, quer para a equipa técnica, enquanto confia neles e está ao lado deles, sempre de inteira confiança. E neste caso é uma desconfiança absolutamente total, e nos próximos 13 dias o Sporting tem em jogo uma meia-final da Liga Europa, uma final da Taça de Portugal, a meia-final para passar. Sim, claro, tens toda a razão. A final da Taça de Portugal, eliminando o Futebol Clube do Porto nas meias finais, caso o consiga, isto é tudo nos próximos 13 dias, e continua a luta em relação ao campeonato. É certo que está a 6 pontos do líder Benfica e a 5 do Futebol Clube do Porto, tem o Sporting de Braga a 1 ponto, mas temos aqui um lugar entre os 4 primeiros, em que o Sporting, obviamente, não quererá ser quarto, obviamente, não quererá ser terceiro, e tem, obviamente, a ambição de chegar a primeiro ou segundo lugar. São as